Dia 11 de jejum de dopamina, área escolhida, redes sociais, de todas as possíveis maneiras. Hoje o dia foi mais tranquilo, igual ontem e antes de ontem. Eu não fiquei procurando meu Instagram, nem o meu Facebook. Então foi super tranquilo nesse quesito de ficar buscando o celular para ver a vida dos outros. Isso é que é o mais engraçado, porque eu nem vejo a vida dos outros no Instagram. Mas mesmo assim eu gasto um tempão ali. Se eu não vejo a vida dos outros, o que eu fico vendo tanto tempo que eu gasto lá? Bom, eu fico vendo bichinhos, fico vendo algumas coisas engraçadas, fico vendo algumas coisas de saúde, mais de gente de fora do que aqui do Brasil. Acho que basicamente isso. E bodybuilders, eu fico vendo bodybuilders. Eu fico vendo como é que eles estão, a rotina deles, se fazem alguma piada em alguma coisa, se estão participando de algum concurso, se tem o Mr. Olympia eu assisto assim, o que dá, né? Essa galera bodybuilder eu fico seguindo bastante, só. É o único esporte que eu acompanho, eu gosto de acompanhar. Gosto de acompanhar assim, né, à distância, não fico assistindo também tudo que vai passar disso, mas são os atletas que eu gosto de acompanhar, né? Assim, eu gosto de acompanhar bodybuilders e a galera de musculação, wellness, fitness, aquela galera grande mesmo. E gosto de praticar os outros tipos de esportes, esportes endurance, ou seja, os que não dá para manter essa massa muscular gigante que você vê dessa galera. Não dá, são incompatíveis, não tem como uma mulher gigante ou um cara gigante correr uma ultra distância. Não tem. Não tem como nadar também em longas distâncias, não tem como pedalar, não tem como escalar e não tem como mesmo, porque eles são muito pesados, né? Se bem que o Jason Momoa, ele escala, né? Ele é um escalador de rochas e o cara é grande. Talvez escalar dê, mas para correr longuíssimas distâncias, com certeza não é muito possível, acho que nem pedalar. Mas enfim, minha mente e eu gosto de praticar um tipo de esporte, mas eu gosto de assistir outro tipo de esporte, que são bem antagônicos, mas eu gosto. Então, parte do meu tempo em redes sociais é para ficar vendo essa galera, que eu nunca vou ficar daquele tamanho, né? Não tem jeito. Quer dizer, teria. Não teria, porque o meu mental, o meu cérebro não permitiria que eu utilizasse acessórios bomba. Nem se fala mais bomba, né? Se fala hormônios. Ou harmonizar. Harmonizar não, né? Harmonizar aquelas bocas gigantes, aquelas coisas esquisitas. Mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Então eu gastava muito tempo na internet vendo isso, né? Tempos preciosos que eu poderia estar lendo ou estudando ou produzindo alguma coisa de fato, né? Pois é isso. E essa sexta foi tranquila, como eu já te falei. Não precisei usar a bombinha de manhã, as bombinhas. Uma só não foi suficiente, eu tive que usar as duas. E eu não senti melhora na hora. Mas também eu estava num esporte exaurindo-me. Então demorou para fazer efeito. E para dizer a verdade, só fez efeito quando já estava na reta final de eu terminar o que eu estava fazendo, o exercício que eu estava fazendo. A reta final era literalmente uma reta. Então, minha respiração ficar ótima e começar a ficar tranquila numa reta, no final, rumo ao carro para ir embora, não faz muita diferença. Vou usar uma outra estratégia no domingo, né? Vou usar bem antes as bombinhas, a bombinha, para ver, né? É o que temos. Vamos testar, né? Mas o que eu quero mesmo é melhorar o meu corpo para não ter que precisar usar nada dessas coisas. Para você saber se sua saúde está funcionando, se o que você está fazendo está funcionando, você tem que acompanhar. Você está precisando tomar algum medicamento? Sua imunidade está melhorando? Você está conseguindo ver melhoras? Agora, se você tem um estilo de vida, uma alimentação super boa, mas você ainda está tendo que tomar um monte de remédio, como é o meu caso, será que essa alimentação e esse estilo de vida estão te fazendo bem mesmo? Provavelmente estão.
E provavelmente está pra mim também. Eu sei que tá. Tá falando provavelmente assim pra não ser tão incisiva e te obrigar a comer bem e saudável. Só que o corpo da gente, eu já te falei isso e vou repetir pra ficar bem entrado aqui na tua cabeça, na sua mente, no seu cérebro, o nosso corpo, ele leva tempo para se curar. E esse tempo é impreciso. Nem eu, nem ninguém pode te dizer quanto tempo o seu corpo vai precisar para se recuperar. E se você ainda cai em algumas coisas que você não deveria, principalmente se você tem condições de saúde complicadas, como transtornos mentais de todos os tipos, ou alguma doença autoimune, né, ou alguma doença crônica, você vai precisar de um pouco mais de tempo sem escorregar. Porque cada escorregada que você dá, infelizmente, demora mais tempo para chegar na sua cura, ou pelo menos remissão. Quem sabe remissão completa e total, cura, né? Pelo menos está ali, adormecido e não está te incomodando. Demora. E eu já compartilhei contigo que eu já transitei algumas vezes em carboidratos. Então isso atrasa o processo, demora mais. E eu e você temos que ter paciência com esse processo, porque a pressa não levou nem você, nem eu, nem ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, erra a gente a enfiar os pés pelas mãos, cometer erros, ficar frustrados, querer, aí começa aquelas ideias de comida conforto, bebida conforto, sexo conforto, compras conforto, drogas conforto, tudo que é tudo menos conforto, é um alívio imediato que vai te dar. Mas depois terá um preço a ser pago. É igual os remédios que eu estou usando, a mesma coisa. Vamos supor, meu nariz está entupido. Eu pingo o Naridrim. Uns segundos depois, máximo 1 minuto, eu volto a respirar maravilhosamente bem. Então é um conforto muito do bom. Só que o que acontece? São remédios extremamente viciantes. E são remédios. São medicamentos que estão entrando no meu corpo. A mesma coisa com as bombinhas de asma. Tô sem respirar, tá dificuldade, tô cansada, sinto que vou desmaiar. Graças a Deus não cheguei mais nesse ponto. Eu cheguei nesse ponto de acho que vou ter um troço e morrer em algumas corridas, algumas vezes, quando eu descobri da sarcopenia lá atrás. E depois no processo de cura que eu inventei de correr também. E fiquei enrolando para usar a bombinha. Tirando essas pontuais, eu não senti que eu ia morrer na hora, eu ia desfalecer na hora. Graças a Deus. Hoje foi bem difícil, mas eu sabia que eu não ia desfalecer. Mas, então, assim, eu uso aquele remédio, aquela bombinha de prevenção, ou quando eu estiver atacada, me dá um alívio, eu consigo respirar melhor. Mas também é uma química e das pesadas que estão entrando no meu organismo. Tem um preço, vai ser cobrado depois, vai, porque eu vou ter que parar com elas. E eu gostaria de dizer que assim, parei, acabou. No começo vamos sofrer, é normal, quando a gente para de tomar uma coisa, o corpo passa por um processo de detox, se você continuar mantendo em doses pequenas. Agora, se você cortar de uma vez, o que eu não recomendo, tá? Eu fiz isso com os meus remédios psiquiátricos, cortei da noite pro dia, e eu sofri igual um cachorro. Que cachorro, né? Os cachorros vivem melhor que a gente hoje em dia. Sofri muito, eu beirei a loucura. Se é que eu posso dizer que eu beirei ou se eu entrei lá dentro dela. Eu acho que eu entrei lá dentro dela mesmo. Foi horrível o que eu passei, esse detox. Então, recomendo, seja lá que detox você está fazendo, de medicamentos, você irá aos pouquinhos. Mas não só de medicamentos. Se você quer mudar a sua vida, seu estilo de vida, a sua alimentação, vamos falar de alimentação, recomendo também você não ser assim radical. Você vê que, por exemplo, você olha pra mim aqui e fala, essa mulher só come boi, e toma água e come sal, só. Aí você fala, que massa, quero fazer isso também. Sendo que você come um monte de comidas mais ou menos, né? Come muita porcaria, ainda bebe bebida alcoólica.
acha que vida saudável é comer uma salada, então salada e frutas e evitar frituras. Você vem dessa mentalidade, não só mentalidade, mas prática, rotina diária. Se você pega e vira e mira numa pessoa que faz a Lion Diet, que é o que eu faço, água, sal e ruminantes, e fala, vou migrar daqui para ali, excelente coisa você vai fazer para o seu organismo. Excelente. Não, na minha opinião, não existe transição melhor para a tua vida. Só que o seu psicológico vai gritar, mas vai gritar tão forte e tão alto que você vai acabar voltando, caindo naqueles padrões alimentares, estilo de vida de antes. Você vai cair. É uma questão de pouquíssimo tempo, você vai escorregar e vai cair. E aí você vai falar, não funcionou pra mim. Claro que funcionou, claro que não funcionou. Então nós temos que, por isso é importante ter o desmame dessas alimentações. Porque ao invés de fazer uma dieta carnívora radical, extremista, você não migra primeiro para uma low carb, ou seja, vai diminuindo um pouco as quantidades de carboidratos, sem escândalos demais com o seu corpo, vai diminuindo aos pouquinhos as quantidades de carboidratos, vai aumentando a quantidade de proteína, ou seja, começa a comer mais carne, mais frango, mais peixe, mais sardinha, mais ovos, vai aumentar, um pouquinho mais de manteiga, vai aumentando a quantidade de proteínas, sem mexer muito no resto. Depois que você estiver ambientado ali, beleza, agora eu já gosto de carne, já gosto de frango, já gosto de peixe, já gosto mesmo. Não preciso de 1 milhão de temperos, consigo comer esses bichos com sal. Aí devagarzinho você vai diminuindo as outras coisas. A primeira coisa que eu tiraria do prato é a salada. Tá, eu sei que dietas cetogênicas, dietas low carb, é super a favor de mato, põe mato pra dentro. Só que vamos ser bem sinceras, a salada não te enche. Eu como uma salada e fico super satisfeita. Não, você não come uma salada e fica satisfeito. Provavelmente a sua salada tem castanhas, provavelmente tem azeite de oliva, provavelmente tem alguma outra fruta, tem um monte de tempero. Então o que está te enchendo não é a folha. O que está te enchendo é o azeite de oliva, é as castanhas que você coloca, as oleaginosas, os temperos dão aquela enganada e o sal. Não é as folhas não enchem. Faz o teste amanhã, come um pratão de salada sem nada, só ela. Põe um sal assim, você não vai gostar, vai sentir um porco fazendo assim, que fica horas lá no chiqueiro. Ou uma vaquinha que fica horas lá, é o que você vai sentir, não vai ter graça. Te garanto que não vai ter graça. Então, a primeira, e os antinutrientes das folhas não justifica você consumi-las. As propriedades positivas não se sobrepujam às negativas. Nas folhas, não. A gente pode conversar sobre frutas, pode conversar até sobre alguns legumes, mas as folhas não. Então, a primeira coisa que eu tiraria depois que se ambientou com as carnes, já consegue comer carne, é tirar as folhas e diminuir os carboidratos. Mas lembra, nós somos muito visuais, nós estamos acostumados com um prato cheio, farto, com variedade. Então põe um pouquinho de cada proteína, põe um ovinho ali, põe uma carninha também, põe um peixinho ali também. Põe o azeite, se você gosta, e um pouquinho só de algum carboidrato da sua escolha. Não entra batatas fritas aqui, tá? Por favor, vamos ter bom senso. Batata frita e coisas fritas num óleo vegetal, não. Vai fazendo essas mudanças aos poucos. A outra mudança que você pode fazer já é mudar o seu café da manhã. Que tal começar o seu café da manhã com proteínas e gorduras? Começa com ovos com bacon, ovos com frango, ovos com carne. Ovos, de todas as maneiras, com tudo que você quiser. Se quiser botar alguns legumes, fazer um omelete, não tem problema. Desde que a maioria do seu prato seja sempre proteína. Então, fazendo essas mudanças aos pouquinhos, você às vezes vai conseguir chegar na Lion Diet. Mas não veja ela como assim um alvo. Quem tem alvo de ficar comendo sal, água e carne de boi só? Ninguém. Isso não é alvo de vida. Mas de vez em quando, se você conseguir transitar e comer carne de ruminantes com maior frequência e maior volume durante o seu dia, eu te garanto
que você vai se sentir como você nunca se sentiu antes. Nunca. Ah, Marcela, não tenho doenças, não tô gorda, não preciso fazer a Lion Diet. Não precisa. Ninguém precisa. Alguns são obrigados, não precisam, são obrigados, no meu caso. Mas eu te garanto que se você fazer alguns dias de ciclagem, vamos falar assim, né? Ciclagem, galera do bodybuilder, né? Vamos fazer ciclos. Se alguns dias na sua semana você fizer a Lion Diet, sua saúde mental e física vai explodir. Você vai ver como vai ser bom para você. Mas assim, mudanças devagar e constante. Quem foi que falou que você é obrigado a ficar do jeito que você está o resto da sua vida? Ninguém falou isso. O meu Deus... Ai, não, minha unha, minha gata agora. Ninguém falou isso. Certamente o meu Deus não falou isso. Pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Veja como mudanças pequenas e constantes. É isso. Obrigada por mais um dia. Dia 11. Me conta aí como você está.